A Casa Escola em Tempo de Docência Remota, na Unidade Escolar Luiz Carlos Guimarães. Trabalho pesquisado, elaborado e apresentado por Darlene Carvalho, Janete Aires, Marta Henrique Aguiar e Raquel Nunes Correia. A disciplina de Prática Curricular na Dimensão Escolar, do curso de Geografia da Universidade Estadual do Maranhão, orientada pelo professor Erielson Pereira. Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gados, gatos e morcegos. Raramente os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas. Porém, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus, o qual foi identificado na China e acabou causando a Covid-19, sendo em seguida disseminada e transmitida de pessoa para pessoa. No Brasil, essa pandemia chegou em 26 de fevereiro de 2020. A partir daí, a necessidade do isolamento físico decorrente do surgimento desse novo coronavírus trouxe diversos desafios para os cenários educacionais. Por essa razão, as aulas deixaram de ser presenciais e passaram a ser ministradas de maneira remota, a fim de diminuir o número de infecções por esse vírus. Esse cenário mudou toda a rotina dos professores, alunos e até mesmo dos pais e responsáveis, pois estes tiveram que participar ativamente da rotina escolar dos discentes. E na Unidade Escolar Luiz Carlos Guimarães, a situação não foi diferente. As aulas remotas passaram a ocorrer de forma sincrônica, contando com a presença do professor em tempo real, sendo que as dúvidas passaram a ser sanadas no momento em que surgiam, por vídeo, e-mail e até mesmo através do WhatsApp. Considerando essa situação, a equipe elaborou questionários para professores, pais e alunos da Unidade Escolar Luiz Carlos Guimarães, a fim de compreender os impactos das mudanças ocorridas nesse período de pandemia. Os resultados serão apresentados a seguir. O questionário aplicado aos professores buscou interrogar sobre as dificuldades em relação às aulas remotas, rotina, organização do trabalho, objetivos esperados versus objetivos alcançados e engajamento entre todos os componentes escolares nesse período pandêmico. Todos os professores acharam o ensino remoto desafiador, devido à ausência de local adequado para as aulas e principalmente de pensar nas condições adequadas para manter o contato com os alunos, além do fato de que ninguém estava preparado para esse cenário. Muitos professores não tinham nenhuma familiaridade com as tecnologias. Em relação às expectativas sobre as aulas remotas, os professores relataram que estas não foram correspondidas como previsto, porque muitos alunos não tinham acesso às aulas devido à falta de internet. Por essa razão, alguns dos professores afirmaram que o nível de aprendizagem dos alunos foi baixo, enquanto outros afirmaram que foi razoável. Um professor ficou em dúvida se de fato houve aprendizado em razão da ausência de planejamento eficiente para avaliar se este ocorreu. Em relação ao engajamento entre professores, gestores, secretarias de educação e pais, os docentes alegaram que não houve, pois todos ficaram perdidos e sem orientação, porque a própria secretaria não sabia como lidar com a situação. Quanto aos pais, alguns apresentaram aproximação e preocupação com a vida escolar dos filhos. No questionário aplicado aos alunos, eles foram indagados sobre as adaptações, dificuldades, organizações, aprendizagens e opiniões referentes ao ensino remoto. Quanto à adaptação, a maioria relatou que encontrou dificuldade para se adequar ao ensino remoto, enquanto uma minoria relatou que conseguiu se adaptar sem muita dificuldade. Os obstáculos encontrados, na maioria dos casos, deram-se em razão da falta de internet e outros em absorver os conteúdos, já que não tinham contato presencial com os professores para auxiliá-los. Sobre a organização dos estudos, disseram usar cadernos e agendas para anotarem os horários e atividades. Alguns relataram ainda que fazem logo as atividades assim que as recebem, enquanto outros disseram que fazem as atividades no tempo disponível
para serem entregues no dia seguinte. Quanto à aprendizagem, eles responderam que as aulas remotas não estão sendo suficientes para a absorção dos conteúdos. A opinião dos alunos entrevistados sobre o ensino remoto em relação ao presencial foi unânime. O presencial é melhor do que o remoto, pelo fato de o professor estar fisicamente para sanar as dúvidas nos momentos em que elas surgem na sala de aula propriamente dita. Os pais e responsáveis foram contestados sobre como estavam ajudando seus filhos com as atividades que eram propostas pelos professores, bem como as estratégias utilizadas para estimularem os filhos, a organização da nova rotina, as dificuldades percebidas e percepções acerca da efetividade do ensino remoto. Alguns dos pais entrevistados não foram precisos nas respostas, mas alegaram que estavam fazendo o possível para ajudar dentro de suas limitações. Quando questionados sobre a organização da rotina durante o ensino remoto, todos responderam que foi muito difícil no início, mas que estavam se acostumando a essa nova realidade. Quanto às estratégias utilizadas para estimularem os filhos a estudarem considerando os atrativos que tiram a atenção, como por exemplo a televisão e o celular, os pais responderam que separaram um local da casa para o momento dos estudos. Um dos pais em específico relatou que usou o diálogo como estratégia para explicar a importância dos estudos. Sobre os obstáculos encontrados durante o ensino remoto, os pais responderam que não houve boa aprendizagem por conta da dificuldade dos alunos entenderem os conteúdos sem uma explicação eficaz. Dessa forma, levando em consideração essas análises, percebeu-se algumas das dificuldades encontradas pelos professores, alunos e pais em relação ao ensino remoto e a preferência de todos em relação ao ensino presencial. No entanto, vale ressaltar que a realidade do ensino remoto atual não será esquecida quando as aulas presenciais retornarem, pois as tecnologias vieram para ressignificar os processos de ensino. Sendo assim, cabe a todos os segmentos se adequarem às novas tecnologias, visando utilizá-las da melhor forma possível. Aos professores, cabe atualizarem-se diante das novas possibilidades que estão disponíveis, desprendendo-se do passado e assumindo o desenvolvimento moderno ao qual as tecnologias têm proporcionado. Já os alunos devem adequar-se às novas tecnologias e assim buscar mais ainda desenvolver os conhecimentos para a vida escolar, pois o mundo oferece diversas formas e oportunidades para aprimorar ainda mais a aprendizagem, apesar das dificuldades. Aos pais cabe gerenciar o uso dessas tecnologias para que seus filhos possam utilizá-las de maneira adequada para garantir conhecimentos necessários e eficazes para a vida escolar. Essa adversidade trouxe a necessidade de reinvenção. Ela trouxe também o que futuramente chegaria nas escolas, mas de forma antecipada, e pegou a todos de surpresa, e com ela, todas as dificuldades possíveis. No entanto, mesmo com essas dificuldades, continuamos o processo e buscamos fazer o melhor para que juntos possamos vencer todos os desafios postos pela pandemia.